Gênesis 1:26. Desde a criação, Deus deu autoridade ao homem sobre a terra. Fala comigo, terra. E hoje vamos ver que todo o plano do Antigo Testamento, como a Bíblia fala no Novo Testamento, é uma sombra e figura do Novo Testamento. Quantos creem nisso? Quantos creem que Jesus foi o último Adão? Quantos creem nisso? Então, quando entendemos que Jesus foi uma figura do desenho eterno de Deus, nós não vemos ao primeiro Adão como uma situação de frustração para Deus. Eu não sei se você vai entender. O primeiro Adão não obedeceu, mas o último Adão obedeceu em perfeição. Ou seja, o plano de Deus em Adão, na criação de um homem, através do sopro do seu Espírito, se cumpriu em Jesus. Mas infelizmente, por muitas gerações, esta formação foi se dando. O povo de Israel, quando vocês estudam nas Escrituras, vocês podem comparar o povo de Israel com uma criança espiritual, como um povo menino, como um povo criança. Mas se manifestou o maduro, se manifestou o adulto, o homem perfeito, que alcançou a estatura do varão perfeito para estabelecer e consumar o propósito de Deus sobre a criação. Amém? Se olharmos desta perspectiva, nós não vamos ver um fracasso, senão um propósito de Deus em se dar a conhecer através de todas as gerações que passaram até Jesus Cristo. Amém? Estamos entendendo aí? Estamos entendendo? Olha o que diz aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem. Fala comigo, a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o reptil que se move sobre a terra. Amém? Aqui se inicia a primeira palavra de domínio, de autoridade que Deus estabelece sobre o homem. Por que se dá esta autoridade? Fala comigo, por causa da imagem. Se a imagem de Deus se dá a conhecer aos peixes, às aves, à criação, eles terão domínio sobre absolutamente tudo. Isso é a base de poder entender a autoridade espiritual, porque no plano eterno de Deus, nós vamos entender o propósito eterno dele sobre a criação. A Bíblia vai fazer mais sentido em tudo que refere-se ao propósito de Deus sobre os homens. Sem a imagem de Deus, para Deus, não existe representatividade, não existe autoridade. Nós não temos autoridade porque Deus me deu autoridade, sino porque Ele é visto através de nós, e através da sua imagem nós temos autoridade. Amém? Isso é como estabelecer alguém no nome do outro. Quando você representa o nome, você tem autoridade para exercer o que este nome tem. O que Deus está querendo nos dizer é que se nós entendemos o princípio da imagem de Deus, entenderemos domínio, entenderemos autoridade, entenderemos governo. Amém? Estamos entendendo? Aleluia. É importante entender isso, porque isto vai fazer muito sentido em tudo que possamos estudar hoje. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou e lhes disse. Dentro deste propósito, Deus estabelece o desenho, e aqui começa o desenho. Dentro desta imagem, dentro desta autoridade de governo, este governo vai se estabelecer para, amém? Para quê? Para frutificar, fala comigo, frutificar, multiplicar e encher a terra. Quando toquemos terra, à medida que a gente possa ir crescendo, nós precisamos entender que esta terra, mais do que Deus querer estabelecer domínio sobre a terra física, Deus sempre esteve interessado em estabelecer domínio sobre a terra chamada homem. E aqui colocamos o primeiro princípio. Deus nunca quis governar as coisas criadas. Deus sempre quis governar através da sua imagem os seus filhos. Uma vez que seus filhos são governados por Deus, toda a criação se sujeita a eles. Importante entender que Deus
não está interessado em que o que Ele criou fosse para Ele. Deus está interessado em que seus filhos entendam que todas as coisas foram por Ele, por intermédio dEle, para Ele, quando o Filho representa no meio das coisas que Ele fez. Sempre que vocês veem a Deus falando com as coisas ao intermediário, quem? Jesus Cristo ou a igreja? Para Deus, para Jesus, não era mais fácil falar para os peixes, lembra dos peixes? Para Jesus não era mais fácil falar para os peixes: peixes, suba na barca, não é verdade? Não era mais fácil? Por que Deus não falou para os peixes? Porque Deus não quer falar para a criação, Deus só quer se comunicar com seus filhos. Deus só quer governar aos seus filhos. Deus não está interessado, não há nada na criação que possa satisfazer ou alegrar a Deus, a não ser seu filho. Isso é muito importante entender, porque à medida que Deus nos vai posicionando em lugares de autoridade, nós precisamos entender que nada do que façamos vai agradar a Deus. O que Deus vai se agradar é quem está mandando a fazer aquilo que estamos fazendo. E se aquela pessoa que está mandando é seu filho em nós, Deus se alegra com o seu governo. Ali glorificamos a Deus. Ali verdadeiramente, em forma direta a Deus, o nosso Pai se alegra com a gente. O nosso Pai fica feliz porque é seu desenho. Se nós não entendemos isso, estaremos querendo governar as coisas sem Deus querer primeiro me governar a mim mesmo. E este é o grande problema hoje dos coaches. Este é o grande problema de muitas igrejas crianças. O que é uma igreja criança? Uma pessoa que quer dominar as coisas, mas não quer ser dominado por Deus. Este é o grande problema de coaches que têm a Bíblia para poder fazer seus coaching. Qual a palavra deles? Isto é muito sutil. Isto é terrível para que a igreja possa ouvir. Porque é exatamente aquilo que Satanás usou para transversar, para deturpar o desenho de Deus. É sempre usar uma verdade de Deus, cortá-la no meio e mostrar uma parte. E que essa parte possa satisfazer um desejo pessoal da pessoa e não de Deus. Amém? Estamos entendendo? Estou indo muito rápido. Estamos indo bem? Esse é o princípio, estamos indo. A questão é o quê? Deus quer que possamos entender que aquilo que Deus disse para a terra se refere a nós. Nós fomos criados em Cristo antes da fundação do mundo, mas fomos formados pelo pó da terra. Esta formação estabelece um princípio de como Deus se dá a conhecer a criação. E para lá estamos indo, amém? Estamos indo para lá. Frutificai, multiplicai e encher a terra. Aqui aparece a palavra sujeitá-la. Estabeleça domínio sobre ela. Estabeleça governo sobre ela. Porque se você conseguir estabelecer domínio sobre o que eu estou dizendo a esta terra, você, versículo seguinte, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Entender o que Deus primeiro produz na terra, estabelece um governo de Deus nesta terra, para que depois desse governo, possa se governar outras terras. Amém? Sobre os outros, sobre as coisas, sobre os animais, sobre o que for. Se nós não entendemos isso, nós estaremos sempre querendo governar sobre as coisas, sem Deus poder ter se governado primeiro em nossas vidas. No entanto, isso aqui faz parte da apostila. No entanto, com a queda, essa autoridade foi comprometida. Jesus Cristo, através da sua obra na cruz, restaurou essa autoridade para os crentes. Amém? Essa é a parte que nós estávamos falando sobre o primeiro Adão. Mas o postreiro Adão, o último Adão, restaurou este desenho em Cristo Jesus. Mas vamos ver por que ou como ele estabeleceu essa autoridade. Mateus 28, versículo 18, Jesus diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e faça discípulo por todas as nações, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes
a obedecer a tudo. Fala comigo, a tudo. Estamos entendendo que quando Jesus restaura a terra, chamada homem, Deus volta a trazer o desenho dentro do que Deus quer verdadeiramente governar. A tudo. O que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Minha pergunta é, por que é que Jesus tinha toda a autoridade? Por que Jesus tinha dado esta autoridade dos céus e da terra? Por quê? Lembra do princípio? Qual é o princípio de domínio? Qual é o princípio de autoridade? Fala comigo, a imagem. A imagem. Vamos ver isso em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Por que Jesus tinha autoridade sobre todas as coisas? Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Fala comigo. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz assim: a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. E sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita de Deus na majestade das alturas. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Vamos para Colossenses novamente, que eu preciso entrar nisso. Eu só quero trazer em Hebreus, tanto Colossenses como Hebreus, estabelece que a imagem de Deus exata aqui na terra, não semelhante, exata do seu ser, foi uma pessoa chamada Jesus aqui na terra. Como esta pessoa tinha a imagem de Deus exata, não semelhante, exata, esta pessoa tinha autoridade sobre todas as coisas. Estamos entendendo que a imagem de Deus, quando ela se forma em nós, aquilo que se forma nos estabelece em lugares de autoridade. Nós precisamos prestar mais atenção a como a imagem de Deus se forma, porque se a imagem de Deus se forma, a autoridade não é um galardão, a autoridade é uma consequência. Amém? É uma consequência. Aleluia. Entender isto nos faz entender que fazemos parte de um plano eterno de Deus. Versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. As invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer poderes, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dos mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude de Deus, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento dele. Entender que este desenho foi recuperado por Jesus Cristo é poder nos incluir nesta imagem de Deus. Quanto se lembra da última ceia? Quanto se lembra quando Jesus parte o pão? Quando Jesus parte o pão, ele estava trazendo um entendimento sobre os seus discípulos. Ele estava falando assim: este pão sou eu. O pão completo vocês nunca mais vão ver de hoje em diante. Ele estava indo para a cruz. Mas eu quero que vocês entendam: eu vou repartir este pão em todos vocês. Há partes de autoridades que eu vou me dar a conhecer a vocês, e à medida que este pão seja visto pelas pessoas, a autoridade que está em mim vai ser dada a vocês.
todas as coisas se submetem a mim. Agora eu vou me meter em vocês. Eu vou estar dentro de vocês. Eu vou estar em forma de pão, sendo partilhado todos os dias, através da morte de cruz. Aquilo que vai me partir para ser dado a vocês, é o mesmo que vai estar partindo vocês para dar a outros. Aleluia. Não sei se estamos entendendo. Estamos entendendo ou estou indo muito rápido? Não? Está indo tranquilo, né? É porque vai ficar mais pesado agora. Entender isto nos faz ver que a igreja de Cristo é uma expressão de Deus na terra. À medida que nós vamos ensinando as pessoas que Deus me entrega, nós estamos partilhando ainda esse pão da ceia. Nós estamos partilhando aquilo que Deus nos entregou como parte exclusiva de Deus dentro da igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Eu não sou a igreja de Cristo. Se nós não entendemos que fazemos parte de uma imagem corporativa que representa um só, nós poderemos ter essa certeza que este um só estará governando sobre todas as nações, sobre toda a terra. Através de quem? Dos seus filhos. As nações para Deus não é terra física. As nações para Deus são seus filhos. As nações para Deus é quanto domínio Ele tem sobre seus filhos. Não é quantos países Deus tem, se é Brasil, se é Estados Unidos. Deus não está interessado nisso. Isso vai ser uma consequência, isso vai ser um reflexo, isso vai ser algo que vai ser inevitável acontecer. As nações físicas, as leis, a conduta, o caráter vai ser transformado pela glória de Deus, claro que sim. Mas se primeiro a igreja ela é transformada pelo domínio de Deus na vida deles. Meus irmãos, a tua vida, ela é exclusiva e totalmente indispensável para o corpo de Cristo. Você não pode anelar o que Deus está fazendo no teu irmão, mas saiba que aquilo que Deus está fazendo no teu irmão, você precisa. Em outras palavras, Deus está falando assim: Deus está fazendo algo nele, que quando produza a vontade de Deus, Ele vai te servir. Deus está fazendo algo em você, que quando produza a imagem de Deus, você vai servir aos outros. Dentro do desígnio da terra, dentro do desígnio do domínio de Deus, Deus estabelece frutos, Deus estabelece multiplicação, Deus estabelece que possamos ser cheios naquilo que Deus nos entregou. Para quê? Para que o domínio de Deus seja visto em nós primeiro. Se o domínio de Deus está nas nossas vidas, aquilo pelo qual Deus nos transformou vai se submeter a nós. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 4. Colossenses capítulo 1, versículo 4, diz assim: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Este evangelho, o que está fazendo? Fala comigo. Está frutificando. Está crescendo por todo o mundo. Como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em verdade. Estamos vendo que se recuperou o desenho. Estamos vendo que aquilo que Adão tinha que fazer fisicamente, como uma sombra e figura, Jesus estabeleceu espiritualmente na igreja, na terra que foi formada para que o sopro de Deus dê a imagem que Ele quer dar em nós. Vocês têm noção que quando a Bíblia fala que do pó da terra Deus fez barro, e a forma que Ele deu, Ele soprou, quando Ele soprou, foi alma vivente. Isto é uma figura do que Deus queria fazer conosco o tempo todo.
Nós não podemos ser uma expressão da vida de Deus nisto físico, se Deus não tem o poder de nos formar, se Deus não tem o poder de nos apertar, de nos dar os movimentos que Ele quer e não os nossos. A formação de Deus para que sua imagem seja vista em nós não é fácil, meus irmãos. A formação de Deus é o mais difícil para o mundo, tanto que na primeira tentativa Adão pecou. Porque toda essa formação depende da palavra. Toda essa formação é sustentada pelo poder da sua palavra, que Jesus está falando sobre sua imagem exata. Se nós não somos fiéis à sua palavra e na encomenda, nas suas palavras proféticas, nas suas palavras de direções, na palavra escrita, não há imagem. Se não há imagem, não há governo de Deus. É muito sério o fato de nós entendermos que o Evangelho de Deus na vida da igreja é a formação de Deus para frutificar, para multiplicar e para encher a terra de Cristo. O Evangelho de Deus, ali quando Jesus está falando assim, eu tenho autoridade, toda autoridade foi me dada, por isso que eu envio vocês para que seja espalhado o Evangelho por todas as nações. Mas este Evangelho, meus irmãos, antes de pregar para os outros, tem que pregar para mim mesmo. Sabe que a pregação, a palavra é interessante, né? Pregar, sabe o que pregar? Pregar. Esta pregação tem que me pregar primeiro. Esta pregação tem que aniquilar a minha forma, meus costumes, meu jeito de viver, a minha forma de falar. Esta pregação tem que tirar a forma do Camilo, o colombiano, para poder dar a forma ao Filho de Deus, o celestial, para poder dar a forma daquilo que se produz em fruto de Deus, e isto estar se multiplicando em todas as pessoas que Ele nos entregue. À medida que vai se multiplicando e multiplicando, nós temos que estar enchendo, estabelecendo a formação de Cristo em todos o que Ele nos entrega. Por que Deus te forma? Por que Deus nos permite viver por circunstâncias bem complicadas? Porque sua imagem está sendo vista e a tua imagem está desaparecendo. Mas não é só para você, é para as pessoas que Deus está te entregando cada vez que você vai multiplicando sua imagem. Eu sempre falo, e nós, esta casa, o Natan, os pastores, fazem parte de uma casa paterna que o Senhor nos entregou. Sabe qual é o nosso único objetivo? Que Cristo seja formado em todos vocês. Esse é o nosso único objetivo. A formação, o preenchimento. Que Cristo tome absolutamente toda a tua terra. Toda. Que nenhuma expressão nossa possa sair de uma expressão de Cristo. E que naquilo que Ele está me permitindo conhecer, eu possa ser fiel. Por quê? Porque esta fidelidade se completa com a fidelidade do outro, que está sendo formado em outras coisas. Irmãos, se você é profeta, glória a Deus, mas você precisa de um mestre. Se você é um mestre, glória a Deus, você precisa de um pastor. Se você é um pastor, você precisa de um cuidado apostólico. Todos nós precisamos de alguém. Por quê? Porque o pão já se dividiu, o pão já se multiplicou em todos. E eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de você, você precisa de mim. É isso que nos estabelece na autoridade aqui na terra, como ela é no céu. Não sei se estou me fazendo entender. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos essas coisas, não deixamos de orar por vocês. Pedimos que sejam cheios. Fala comigo, cheios. Esta é a parte onde a terra começa a ser cheia, para ser sujeitada. Lembra de frutificar, multiplicar e encher a terra? Lembra? Para que aconteça a frutificação, a multiplicação e o enchimento? Seria a palavra, claro? Enchimento. Sim, ser cheios. Para que haja domínio sobre essa terra. Escutem bem o que eu vou falar para vocês. Vocês não são isto. Nós não somos isto. Nós não temos nada a ver com isso. Graças a Deus. Porque, glória a Deus, nós somos um espírito.
Quando a Bíblia fala sobre criação do homem, vocês vão ver duas palavras. E são paralelas, mas na verdade são paralelas em termos de criação. Deus criou o homem e a mulher. Gênesis capítulo 1. Essa criou é bará. Bará é do nada, entre aspas. Porque na verdade é uma palavra desde ele. Quando você vê Efésios, capítulo 2, versículo 10, você vê que fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Quando Deus cria o homem celestial, fala comigo, o homem celestial. Sabe que quando a Bíblia fala o filho do homem, ele não está falando de José. Ele não está falando de filho de José, ele está falando do propósito eterno de Deus para que um homem celestial fosse criado nos céus. Você sabe que Jesus hoje, ele está assentado nos céus como um homem? Você sabia disso? Um homem, isso aqui, assim, integral, só que perfeito, glorificado. É o único homem que transpassou o céu. Só que antes dele transpassar os céus, fisicamente, já estava um homem espiritual lá nos céus. Irmãos, primeiro uma criação espiritual e depois uma manifestação do que o Espírito criou. Porque tudo que é visível vem da fonte chamada invisível, Espírito. Nós estamos em um tempo difícil de entender, mas o nosso Espírito entende. Nós estamos em um tempo de manifestação. Mas eu quero que você entenda que isto que estamos vivendo hoje já se concluiu no Espírito. Já aconteceu. Nós já somos a Nova Jerusalém, nós já somos os primogênitos, nós já somos a esposa de Cristo. Aonde? No celestial. Mas nós aqui temos a responsabilidade de que do céu se manifeste aqui na terra, como é nos céus. Então, em cada geração que vai passando, uma formação de Cristo aumenta geracionalmente. Para quê? Para que em algum momento cheguemos como igreja à estatura do varão perfeito. E quando isto aconteça, os céus e a terra se tornarão um. E aquilo que sempre aconteceu nos céus também está acontecendo na terra. Irmãos, isso é muito profundo, mas eu preciso falar. Às vezes não faz sentido para a nossa mente, mas o teu espírito está entendendo. O que Ezequiel viu, o que Jeremias viu, um homem assentado nos céus, em um trono. Este trono era o filho do homem, o celestial. Mas quando ele se encarnasse no filho do homem chamado José, ele ia cumprir o propósito pelo qual ele foi designado. Irmãos, a nossa vida aqui, para o Filho de Deus, já acabou. Tudo que é criado, não sei, talvez umas caras. Tudo que é criado espiritualmente já aconteceu. Fala comigo, bará. Fomos criados em Deus. Mas não fui criado, fomos criados em Cristo. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 10. Vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou tentando falar aqui. Porque somos, fala comigo, somos. Não sou. Por que eu preciso falar isso? Porque a igreja de Cristo não fala de mim. A igreja de Cristo fala de todos os nossos irmãos. Eu não posso achar que este entendimento é para mim. Este entendimento é para aqueles que Deus me deu para dar. Tudo que Deus te deu, Ele te deu para que você possa dominar sobre esses recursos, para que você possa dominar sobre esses talentos, para que você possa dominar sobre esses dons do Espírito. Para quê? Para que outros conheçam a Deus através da tua vida. Nada do que temos foi criado para nós. Tudo que nós temos foi criado para a igreja de Cristo. E através da igreja de Cristo, as nações físicas se renderão a esta paternidade de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo entendeu isso de uma forma complicada. O apóstolo Paulo foi vivendo experiências impressionantes,
até que ele chegou a uma estatura, uma madurez espiritual, uma maturidade, que quando ele olhou para o lado não tinha ninguém. Ele falou assim: meu Deus, eu conheci a Cristo até uma estatura que eu não posso achar que era só para mim. E ele começa a escrever: até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Ele percebe que isso não se tratava só dele. E aí onde ele começa a falar: eu volto a ter dores de parto, eu volto a gerar vocês, eu não vou deixar vocês em um evangelho de crianças, eu não vou deixar vocês em um evangelho pensado só para vocês. Eu vou estabelecer o propósito eterno de Deus, onde Deus quer governar a tua vida primeiro, para que você governe sobre todas as coisas. Entender que fomos criados para isso. Fomos criados para quê? Criados em quem? Fala comigo: em Cristo. Esta nossa origem, a nossa verdadeira origem é nos céus, não é aqui na terra. Você é um ser espiritual, você é um ser eterno. E como ser eterno, você não tem idade. Como ser eterno, você vem de outro lugar. Nós estamos aqui com um objetivo. Qual o objetivo? Dar a imagem celestial aqui na terra. Irmãos, a imagem celestial para nós, e se vocês querem entender de uma forma prática, é a palavra de Deus que te trouxe a Ele. A imagem celestial é a palavra que te fez entender quem é Deus para você. A imagem de Deus é quando você renunciou à tua vontade, renunciou ao teu pecado, renunciou à tua própria vida, e Deus começou a falar quem é Ele para você. Irmão, o que você conhece de Deus é a imagem de Deus que vai se manifestar, para que os outros conheçam o que? Aquele pedaço, aquela imagem, aquela multiforme graça de Deus. O que você conhece de Deus é a imagem que está se encarnando na tua vida. Por isso que você tem a autoridade sobre aquilo que você conhece. Nós fomos criados em Cristo para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou, e aqui diz preparou de antemão, antes de Deus nos enviar aqui, antes de Deus nos permitir trazer consciência que éramos filhos de Deus, antes de nascer aqui na terra, nós já sabíamos parte de um desenho eterno, para que pudéssemos caminhar nestas obras aqui na terra. Esta é a operação da graça de Deus sobre o Filho de Deus. A graça de Deus é isto. Leia Efésios capítulo 2 inteiro. Vocês vão ver uma coisa: Deus falando de graça e Deus falando de salvação. Efésios capítulo 2 fala como a graça de Deus opera nos filhos de Deus para a salvação. Salvação de quê? Da sua alma, não do seu espírito. O seu espírito já está com Deus, um filho de Deus já está salvo no espírito. Agora a sua alma, isto precisa tornar-se a imagem de Deus aqui na terra, como ela é no céu. Isto é salvação. Salvação é uma esperança para o mundo que não é filho. Salvação é que as pessoas possam olhar um casamento de 30 anos, experimentando o amor de um ao outro e falar assim: como é que isso acontece? Isto é salvação. Salvação não é uma mensagem que você carrega. Salvação é a mensagem que você já viveu por 30, 20, 10 anos, desde que se converteu. Isto só opera pela graça de Deus. Irmãos, à medida que a graça de Deus opera em nossas vidas, esta graça vai se formando, vai se formando, vai se formando, vai se formando, ao ponto que as tuas experiências para os outros eu fazia isso porque meus pais me ensinaram, mas quando eu conheci Jesus, Ele me ensinou isto. Os teus ensinamentos não vão nascer de versículos, os teus ensinos vão nascer de experiência, de transformação. Aleluia. Estamos entendendo, amados? Assim entendemos o propósito eterno de Deus. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28. Por que estamos aqui? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo? Como é que um câncer faz sentido? Como que uma quebra de uma empresa? Como que uma perca de um filho? Como é que eu que queria ter 10 filhos não consegui ter filhos? Como é que tudo faz sentido? Quando entendemos
E não somos daqui. Nós estamos aqui para cumprir um propósito. E não importa o que vivamos, amados, pode ser que você seja o cara mais rico da tua cidade, o cara que nunca conseguiu ter nem R$1.000 na sua conta. Não importa. A questão é que é uma palavra de Deus, que desde que você se converteu, esta palavra tem crescido. Esta palavra em pobreza vai manifestar a glória de Deus. E esta palavra em riqueza vai manifestar a glória de Deus. Quer ver isso na Bíblia? Diz assim: e sabemos que todas, fala comigo, todas. Fala comigo, todas. Quantas são todas? Todas as coisas. Todas, fala comigo, todas. Fala comigo, a perca de um filho. Fala comigo, um câncer. Fala comigo, ganhar, não vou falar loteria, né, porque loteria não é de Deus. Ganhar muito dinheiro. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Porque muita gente não consegue suportar uma provação de um câncer, porque o amor de Deus esfriou. Porque a fonte que nos faz viver o eterno aqui na terra é o amor de um pai. É o amor de um pai que te fala: eu sei que você pode, porque eu não vou te dar um peso maior que você não possa suportar. Este amor de um pai nos estabelece um propósito eterno, antes de criar as coisas. Nós, infelizmente, por causa da promiscuidade de tantas coisas, os filhos nascem hoje de um dia para outro. Os filhos são um acaso, são uma balada, são um momento, mas os filhos para Deus são planejados. Os filhos para Deus são um desejo. Os filhos para Deus é um propósito dele, com o propósito da criação. E vocês vão ver à medida que está se mostrando que o propósito de Deus eternamente foi uma família, foi uma casa. Vocês sabiam que antes de formar as coisas, antes de criar as coisas, existia um pai, um filho e um espírito? Uma casa onde existia um filho. E o desejo, a vontade deste pai foi: eu quero mais filhos. E aí do nada você nasceu. Não, você foi desenhado. A tua forma, o teu jeito, os teus dons, foram todos colocados por Deus. Às vezes a gente fica pensando: meu Deus, mas parece insignificante. Não, para Deus não existe isso, amado. Porque Deus não está enxergando você, Deus está enxergando a Cristo, seu corpo. E ainda entendemos que a nossa pequenice naquilo que nós conhecemos em Deus é necessária para o corpo. Eu não sei se você se acha uma unha, ou se acha um fígado, ou se acha o coração do corpo de Cristo. Mas Deus, dentro do que a gente entende da palavra de Deus, nós somos muito menores do que isso. Você não tem noção das células, do sistema dentro do sistema chamado corpo humano. Sabe quantas milhões e milhões de células existem no nosso corpo? Milhões e milhões. Sabe quantas bactérias existem no nosso corpo? Bilhões de bactérias. Nós temos mais bactérias do que água, sabia? Doutor Bactéria falou isso. Todos são micro-organismos vivos que têm funções que parecem minúsculas, mas não são minúsculas. Irmãos, você não pode menosprezar, entre aspas, o pouco que Deus te entregou. Isso não é pouco. Mas eu gostaria de ser aquele das multidões, eu gostaria de ser um apóstolo Paulo. Não. Ele fala que tudo que ele fazia foi pela graça de Deus. Nada foi um desejo pessoal. Ao contrário, o apóstolo Paulo, por 30 anos, ele foi educado para ganhar os judeus. Ele se preparou para ser um grande Rabone. Foi estudado, foi ensinado pelo grande Rabone, pelo grande Rabino Gamaliel. E sabe que Deus fala? Não é para os judeus, é para os gentios. Ele queria se matar. Leia Romanos capítulo 9. Ele fala assim: ninguém pode nos separar do amor de Deus, mas eu posso ser anátema se eu quiser, por amor para a minha pátria, por amor aos meus compatriotas. Ele fala assim. Leia Romanos capítulo 9. Em outras palavras, ele está falando:
Irmãos, eu nasci com um desenho. Eu queria este. Eu me preparei para este. Em um tempo de ignorância. Mas uma vez que a luz eterna veio, a graça de Deus me capacitou para ir a estes, chamados gentios. Ninguém vai me separar disto. Mas eu posso, por minha vontade, me tornar um anátema para Deus. Sabe quem pode te separar do amor de Deus? Você. Você. Deus não fez robôs. Deus fez filhos que conhecem seu pai e por amor a seu pai cumprem seu propósito, não meu propósito. Irmãos, com isso arrancamos todo desejo de propósito pessoal. Nós não precisamos ter um propósito, não porque meu propósito é ser médico. Não. Bom, pode ser fora de Cristo, mas em Cristo o teu propósito não é ser médico. O teu propósito é ser uma expressão de Cristo aqui na terra. E se esta expressão de Cristo inclui a medicina, glória a Deus. Mas isso não é o objetivo final. A medicina é só uma parte. As empresas é uma parte. Mas o nosso verdadeiro objetivo é manifestar uma imagem aqui na terra, como é nos céus. Estamos entendendo, amados? Olha o que diz aqui. Pois aqueles que, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo a seu propósito. Fala comigo, seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, quando que nos conheceu? Lá na eternidade. Ele nos conheceu antes. Também os predestinou. Predestinou é antes. Para serem quê? Fala comigo. Conformes à imagem do seu filho. Porque a imagem do seu filho tem toda a autoridade sobre todas as coisas. À medida que um câncer vai arrancando meus medos. Irmãos, desculpem se o que eu vou falar pode soar um pouco feio, mas biblicamente Satanás é um servo de Deus. Nós não podemos ter medo de Satanás. Nós temos que ter medo de nós mesmos. Nosso verdadeiro inimigo é o nosso ego. É as nossas vontades. Satanás só serve às nossas vontades. Satanás não conseguia fazer nada se primeiro não existisse uma vontade fora da vontade de Deus. Por que não somos blindados por Satanás? Por que nós não temos nenhum tipo? Por que a Bíblia fala, ele não tem nada em mim? Por quê? Porque tudo que está em nós, quando é saciado pela vontade de Deus, Satanás não tem recurso. Satanás não tem matéria-prima. Satanás não tem nada para fazer em você. Por quê? Porque você pertence a tudo mesmo. Satanás opera num mundo paralelo. Satanás opera num desenho, num propósito paralelo ao desenho de Deus. Leia Efésios capítulo 2. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, nós éramos escravos aos nossos desejos carnais. Nós éramos escravos às nossas vontades próprias. E o espírito que domina este mundo os enganava. Leia isso em Efésios. Isso não é mais a nossa vida hoje. A nossa vida hoje é o Espírito Santo nos levando à vontade de Deus. E a vontade de Deus, quando a obedecemos, forma uma imagem. Esta imagem glorifica a Deus e traz esperança para a criação. A fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É o propósito eterno. Isto é o propósito eterno. Adão pecou por quê? Pela sua própria vontade. Jesus por que acertou? Porque satisfazeu a vontade de Deus aqui na terra. Irmãos, para eu poder falar de autoridade, eu preciso falar de formação. Não adianta a gente falar, você tem autoridade sobre os demônios. Quais demônios? Os que você venceu.
Você precisa entender que aquilo que você vai dar de comida para os outros, primeiro te processou. Quantos sabem que Deus, quando fala, Ele fala em forma de semente? Fala comigo. Quantos creem nisso? A palavra de Deus é uma semente. Quantos creem nisso? A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus não é um fruto. A palavra de Deus é uma semente. Para quem? Para a nossa alma. Aqui vamos entrar em assuntos bem profundos. Sabe que é feito o pão? O pão é feito de sementes de trigo esmagadas. O pão não é feito do jeito que hoje, o pão de asmos que a Bíblia fala. Sabe o que era o pão de asmos? Trigo, sementes de trigo. Lembra do joio do trigo? Sim? Quando amadurece? Trigo. O trigo é triturado. Pega as sementes e as sementes são trituradas com óleo, água e fogo. Pronto. Não tinha nenhum sabor. Mas não era para dar sabor, era para nutrir. Tudo que a Bíblia fala simbolicamente do fogo de Deus, do azeite do Espírito, da água dos rios, tudo é para falar de como vai se formando a vida de Deus em nossas vidas. Através de quê? Através das sementes que Ele vai depositando em cada um. As sementes são lugares que são necessários, primeiro, que ela me processe antes de que eu pregue para você. Irmãos, quando você recebe uma palavra, não pregue ela em forma de querer ensinar os outros. Quando você recebe uma palavra, você precisa falar: Deus, eu já vivi isto ou não? Porque se eu já vivi, eu tenho autoridade. Se eu não vivi, eu preciso que isto seja formado em mim. Irmãos, é muito diferente ministrar vida do que ministrar teologia. Ministrar teologia transforma as pessoas aqui. Ministrar a vida faz que as pessoas, os mortos, ressuscitem. O que é um morto? Uma pessoa que está só pensando nela. Para Deus, um morto não é uma pessoa que peca demais, não. Tem freiras que estão pecando, não por fazer algo imoral, por desobedecer à vontade de Deus para suas vidas. Irmão, não se trata do que fazemos certo, não se trata do que fazemos errado. O que Adão pecou foi exatamente isso: comer de uma árvore que falava para ele: isto aqui é certo e isso aqui é errado. Para quem? Para mim. Para mim. O homem, antes da queda, ele não tinha olhos para saber que era certo ou errado. Ele não entendia que era certo ou errado. Ele só obedecia as direções de Deus. Nós vamos entrar nisso mais para frente. Sabe o que era a vida de Adão? A vida de Adão era desfrutar do jardim e do jardim receber direções para cultivar lá fora. Isso que vamos ler depois. Sabe o que era Adão? Adão, no plano, era entrar em Cristo e de Cristo poder plantar na sua vida, poder colocar dentro dele, é poder comer de frutos prontos, chamado Jardim do Éden, é poder comer de uma vida consumada, é poder comer do Espírito para poder plantá-lo na sua alma e ali ia produzir, ali ia se formar, ali ia doer, mas esta dor ia produzir uma forma. Irmãos, doer não é errado. A dor não é errada. A dor faz parte do nosso crescimento como filho de Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 2, versículo 9, pastor, olha o que diz aqui. Vemos todavia que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado com honra e glória por ter sofrido, fala comigo, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus experimentasse a morte em favor de quem? Fala comigo, de todos. Por que Deus produz morte em nós? Porque alguém que está morto está esperando a vida que vai se produzir através da graça de Deus.
Irmãos, morrer ou renunciar a algo de nós mesmos representa algo para muitos. Cada vez que você fala assim, não, eu vou me abster neste dinheiro para mim, Deus está dando este dinheiro para outros. Cada vez que você fala assim, eu quero diminuir este tempo para mim, há outras pessoas que estão esperando. Tudo que representa uma renúncia à minha vida, alguém está esperando. Às vezes vai ser teus filhos, às vezes vai ser o teu vizinho, às vezes tua esposa, às vezes os teus ovelhas, quem for, sempre que Deus te mande a renunciar a algo teu, saiba que isto vai produzir vida em outros. E sabe o que é interessante? Deus está sendo formado através disso. Sabe o que é interessante? E nisso que você está morrendo para você mesmo, a graça de Deus está operando no mesmo que você morre. Está escrito, está aqui, diz assim, por ter sofrido a morte, para que pela graça, ou seja, quando a gente morre, a graça de Deus, nós experimentamos a favor de outros, para levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, para quem é e por meio de quem tudo existe, fala comigo, aperfeiçoasse. Esse versículo, versículo 10, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz aqui. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aqui diz, consagrasse. Aqui diz, aperfeiçoasse. Por meio de quem? Por meio do quê? Fala comigo, das aflições. Na minha tradução diz, sofrimentos. O autor da salvação deles. Irmãos, a formação de Cristo em nós, que nos dá autoridade, ela precisa estabelecer aperfeiçoamento na nossa vida. Este aperfeiçoamento só opera através da dor, da aflição e do sofrimento. Irmãos, você não tem que ter medo dessas coisas, não. Você não pode, irmão. Quantos daqui foram no exército? O irmão foi no exército? Você foi no exército? Alguém foi? Ninguém, eu não fui. Graças a Deus eu posso falar isso. Mas as dores que nós passamos num treinamento para algo que representa a vida de outros é necessário. Eu não sei qual foi a última dor que você teve por causa de outro, mas é essa dor que te dá autoridade para ensinar aos outros. Eu não sei qual foi o último sofrimento. E irmãos, escutem bem, eu não estou fazendo apologia ao sofrimento. Eu moro em Balneário Camboriú. Eu estou aqui pela vontade de Deus. Mas se você me diz, Camilo, você queria morar na África, eu não quero, a menos de que Deus me mande. Eu não sei se você vai entender. Eu vou muito a lugares muito pobres, mas eu moro num lugar rico. É melhor ou pior? Não, é que simplesmente quando Deus me diz, vai, eu vou, se é um lugar rico, bem, se é um lugar pobre, bem, não importa. Eu não estou falando que nós precisamos anelar o sofrimento, não. Eu não estou falando que você precisa querer a dor. Quantos aqui querem dores? Não, mas eu sim quero a formação de Cristo. Eu sim quero a vontade de Deus. Eu sim desejo poder conhecer a Cristo um pouco mais. Então eu preciso de dor. Entende a diferença? Eu não quero a dor, eu quero a Cristo. Mas eu preciso, por vontade de Deus, por desígnio de Deus, as dores necessárias para que Ele se forme e sua imagem seja vista em nós. Você pode pensar assim, não, mas faz tempo que eu não passo nenhum tipo de aflição. Não, é que a aflição, meu irmão, não é um câncer. A aflição não é uma falta de recurso. A aflição é morrer a você quando tem um câncer. A aflição é você renunciar às suas próprias expectativas de vida. Isso dói. Quantos viram aqui uma pessoa morrendo feliz da vida?
lá, quase agonizando, falando assim, vou para o céu. Quantos aqui já viram isso? Não, porque o momento de morte, de sepultamento é complicado. Mas é complicado para quem? Para isto, para o nosso espírito. Ele está se preparando, porque fala comigo, cruz, existe um lugar pronto de deleite, de amor, de graça, nos esperando no Espírito. Para que você renuncie a algo teu? Para que teu Espírito possa ter domínio. Meu irmão, se algo está tudo bem na tua vida faz uns 5 anos, meu irmão, você está muito vivo hoje. Faz muito tempo você não fala assim, meu Satanás, eu ganhei de Satanás faz muito tempo. Não, que não é Satanás. Satanás te cauterizou a um ponto de achar que tudo que você faz sem a vontade de Deus vai te levar a algo bom. Agora, não estou falando agora que você tem que passar por dificuldades o tempo todo. Não. Eu estou falando, amados irmãos, que a verdadeira dor é poder morrer a nós mesmos. Mas isto para Deus, e eu gosto desta tradução, eu falo para os pastores, vamos mudar de nome, vamos chamar de mais do que sofrimentos, aperfeiçoamento. Amém? Irmão, você recebeu um diagnóstico, câncer, 6 meses de vida. Eu não sei quantas palavras você tem na tua vida, mas eu tenho algumas palavras que me contam de alguns anos de vida ainda aqui na terra. Eu preciso pesar as palavras. A palavra do médico ou as palavras que Deus me deu? Qual é a minha vida? Se eu acredito na palavra de Deus, isto não vai me matar, isto vai me ensinar, isto vai produzir em mim algo maior de Deus na minha vida, para que eu possa ensinar os outros. Estamos entendendo? O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses capítulo 1, versículo 22. Contudo agora, versículo 22, 1, Colossenses 1, 22. Contudo agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Olha que interessante. Por meio da morte, para apresentar-nos diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Eu não sei qual foi a primeira vez que o Espírito Santo conseguiu te falar assim, fala para tal pessoa que eu quero restaurar o seu casamento. E talvez você nem conhecia essa pessoa. Sabe o que é o primeiro que Deus matou quando Deus te usou para aquilo? O teu orgulho, a tua reputação, o que as pessoas vão falar de mim. Eu não conheço esse cara, eu não sei, eu nunca. Isso que vai sendo aniquilado por Deus. Mas uma vez que Deus conseguir aniquilar esse orgulho chamado ego, e você vai nesta pessoa e fala assim, Deus quer restaurar teu casamento, não te conheço, e essa pessoa começa a chorar e falar assim, eu estava pedindo uma palavra de Deus, a tua morte trouxe vida para aquele cara. Vale a pena ou não crer em Cristo? Vale a pena ou não passar sofrimentos pela vontade de Deus? Vale muito a pena. Irmãos, escute bem, a Bíblia fala assim, pela alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz. Pela alegria que lhe foi proposta, Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus não estava vendo a dor da cruz, Jesus estava vendo o que estava acontecendo depois da cruz. Uma família, a graça de Deus, a vida da igreja, as nações sendo transformadas. É isso que nós enxergamos. Seguinte, é isso que ele estava enxergando. Se na verdade permanecemos, e essa é nossa responsabilidade, se na verdade nós permanecemos e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tens ouvido. Lembra do evangelho? Este evangelho que vai produzindo frutificação, esse evangelho que vai multiplicando-se, esse evangelho que vai enchendo a terra.
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual Paulo estou feito. Fala comigo, estou feito. Me tornei ministro. O apóstolo Paulo não queria ser esse ministro, ele não se enxergava pronto. O apóstolo Paulo ele não achava que ele era capacitado para aquilo, mas a graça de Deus que o colocou. Sabe quantas vezes o apóstolo Paulo foi exposto à morte? Quantas vezes ele foi levado à vergonha? Ele foi desprezado muitas vezes, mas ele sabia que tudo isso estava produzindo vida para outros. O ministério do apóstolo Paulo foi um ministério de muita dor, mas as cartas não mostram isso. A carta de Colossenses, uma das cartas que mais fala da alegria, do amor, da graça de Deus em poder ver a Cristo, é uma carta onde está numa prisão, onde ele fala dos relatos do sofrimento físico, mas o sofrimento físico, olha o versículo seguinte, olha o que diz aqui: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne. Fala comigo, na minha carne. É nisto aqui, porque cumpro o resto das aflições de Cristo pelo corpo que é a igreja. Por que nós estamos sofrendo? Porque essas sementes de trigo estão sendo trituradas em você. Para quê? Para que o fogo do Espírito, os rios do Espírito, o óleo do Espírito produzam pão para que ela coma e não precise passar pelos sofrimentos. Por que é importante ter pastores, homens amadurecidos? Porque eles sofreram demais. E o desejo de uma pessoa que amadurece é que meu sofrimento se torne um alimento para você e que não precise sofrer no mesmo. Quantos daqui vem de uma família bem pobre? Levante sua mão. Bem pobre. Pobre, não tinha uma casa, não tinha nada. Irmãos, você quando chega a um lugar de abundância, obrigado, você não traz um ensino de prosperidade, de abundância para os seus filhos, tentando que eles sofram o que você passou no momento da escassez. Estamos entendendo? Você não vai colocar seu filho agora, então você não vai comer essa semana, porque eu comi eu comi 2 dias quando era criança. Minha mãe não me deu, só me deu aquele que dá de graça, qualquer. Não, aquele de criança. Esqueci o nome. Mingau. Agora eu vou te dar mingau, sabendo que pode comprar o melhor leite do mercado. Estamos entendendo? Nós não precisamos que os nossos filhos sofram, mas sim precisamos que os nossos filhos entendam o valor daquilo que a gente conquistou. Isto traz honra, isso traz respeito, e nós precisamos ser inteligentes para passar isso aos nossos filhos. Deus tem que nos dar graça, porque senão nossos filhos vão ser desagradecidos, eles vão ser pessoas ingratas, que não vão querer ajudar ninguém, porque eles já têm. Estamos entendendo, amados irmãos? O que Deus está produzindo na tua vida, ela vai tirando a história da pobreza da tua vida, e está trazendo a imagem celestial. Um Deus provedor, um Deus que te deu, um Deus que hoje você tem para dar a outros. É isso que as pessoas estão precisando. Não a história do Camilo, a história de Cristo em Camilo. Entende a diferença? Irmãos, agora não vou passar de vítima, mas eu passei muitas coisas. Só que estas coisas, se eu pudesse voltar atrás, eu falaria para Deus e voltar a colocar as mesmas coisas que eu vivi. Porque eu conheci a meu pai verdadeiro quando meu pai físico me abandonou. Eu conheci um Deus que cura quando eu estava no hospital não tem morrendo. Eu conheci que eu não morro quando eu estava em Covid e morrendo. Isso produz vida na minha vida para quê? Para eu falar assim, Deus me ama mais do que aqueles todos que não morreram? Não. Isso estabelece uma autoridade sobre os enfermos e naquilo que eu vivi. Isso me estabelece em ambientes de escassez, ter autoridade de falar assim, isso que vocês estão vivendo não é meu pai. Autoridade, fala comigo, autoridade.
Autoridade que se forma num ambiente de pressão, num ambiente onde a minha alma é afligida, mas o meu espírito, ele é liberto dessa condição física. Irmãos, para Jesus não era fácil, porque Jesus tinha a plenitude de Deus. Você tem noção disso? O Espírito de Jesus, ele não dormia, uns também não, mas ele tinha a plenitude de Deus nele. Lidar com isso foi muito difícil, mas ele é o nosso exemplo de vida. Aleluia. Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 7. E aqui vai fazer mais sentido de por que nós estamos falando tudo isso aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aperta o G que vai aparecer. Gênesis. Não, todo jeito, só que não vai no certo. Aperta o G de Jesus. Vai de Colossenses. Vai de Colossenses até Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Amém. Vai lá, fala. Deu lá, cara. Então, e formou, fala comigo, formou. Finalizou. Formou Deus. É que tem que ler essa versão. É diferente. Tem essa NVI. Sabe qual é? E daí eu leio a mesma. Vou dar um apoio técnico. Para eu poder ficar lendo aqui. Sim, Lá na NBA, ó. Mudou não? Apoio técnico. Está sendo claro o que está se falando hoje? Amém? É profundo, mas É a primeira vez que eu estou ministrando. É a primeira vez. Não é que eu não sabia, que Deus me deu a ordem hoje. Impressionante. Eu vi no Espírito tudo isso aqui hoje. Por isso que eu estou feliz de estar aqui hoje. Disse assim, perfeito, obrigado. Então o Senhor Deus formou. A palavra que formar é jaxar. Através, que significa através do ato de espremer em uma forma. Isto é forma. A formação de Deus para o homem foi diferente da criação. A criação, a gente falou, é bará. É o início. E o início para nós não é Adão. O início para nós é o último Adão, Cristo. Amém? Só que dentro do desenho está a formação. E a formação é um momento de espremer. É o momento onde Deus começa a moldar-nos, a tirar. Quantos daqui já viram o vídeo do alfareiro? Do alfareiro não se fala. Do oleiro. Do oleiro. Alfareiro em espanhol. Do oleiro, sim? O que representa a forma, o que representa as pedras, o que representa. Isto não é algo fácil. Até uma tradução fala de como se raspa, como tira pedaços. Aí entra toda a questão de entender o que é uma poda de Deus, o que significa Deus gerar mais frutos em nós. Isto é dolorido, só que faz parte do crescimento. Amém? Lembra que eu falava que dor de crescimento é diferente da dor da ignorância, ou dor da imoralidade, ou a dor de a gente desobedecer? Se minha filha tem febre por um dentinho que está crescendo, tudo bem, amém? Mas se ela tem febre porque ela comeu uma moeda, alguém não viu ela comendo aquela moeda, ela pode morrer. Estamos entendendo a diferença das dores? Dentro do desenho de Deus, nós precisamos ter dores, mas para que haja crescimento da vida de Deus em nós, não por ignorância ou desobediência. Amém? Estamos entendendo isso, não é verdade? Então, a formação de Deus, este jaxar, faz parte. Para quê? Para que aconteça isso. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e uma vez que o formou, soprou-lhe. Ou seja, qual é o final da formação?
Qual o final de Deus conseguir me espremer ao ponto de eu ouvir uma palavra, de eu poder receber um sopro. Sabe o que é espírito? Espírito é sopro. Sabe o que é palavra? Palavra é espírito. Quando Deus nos fala, Ele sopra em nós. É literalmente isso que acontece. Essa é a raiz das palavras. Por isso que quando Jesus fala em João capítulo 6, versículo 63, ele fala assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Em outras palavras, quando Deus nos fala, Ele está soprando. Soprando para quê? Para eu abandonar minha forma e começar a tomar a forma daquilo que Ele está falando. Então o desenho desde o início era esse. Por que estamos sendo pá, pá, pá? Porque você está ouvindo muitas vozes e você não sabe o que fazer. Só que saiba, na formação, espera o sopro de Deus. Porque o sopro de Deus vem do teu espírito. O sopro de Deus vem da fonte. E às vezes esse sopro demora um pouco. Às vezes esse sopro não é tão fácil de ouvir. Mas não se mova. Não se mova. Não se mova. Não se mova. Irmãos, escutem bem. Todos nós temos a mesma comissão. Todos nós. Qual é a comissão? Ouvir ao Senhor e dar a conhecer a Deus pelo que ouvimos. Isto inclui o processo, isto inclui o momento, isto inclui a poda, isto inclui. Só que saiba, não importa se é pouco ou muito, espere a palavra de Deus. Porque às vezes você pode estar falando assim: não, mas eu não nasci num rabino, eu não tenho tanta coisa da Bíblia, eu não sei, eu sou o cara das finanças, eu sou o cara das... Não importa. Esta palavra de Deus poderá te conectar com pessoas específicas que talvez elas foram chamadas para esse desígnio. Vocês têm noção que Ananias, uma vez que apareceu, mas mudou a história do apóstolo Paulo? Ananias, a história de Ananias em Damasco. Ananias era um discípulo. Ananias não era o cara. Ananias não era o empresário. Ananias era um homem que amava ouvir a Deus. Que tinha seus processos com Deus, que tinha sua vida de intimidade com Deus, ao ponto de poder falar: Deus, tu está de brincadeira comigo. Como assim que o apóstolo Saulo, aquele cara vai me matar? Você tem noção da intimidade que essa pessoa tinha para poder falar assim: Deus, eu sei que é o Senhor, mas eu não sei se isso está certo. Isso não é uma relação de um servo com um Senhor, isso é uma relação de um pai e um filho. Entenda a diferença, amados irmãos? Eu não sei se estou me fazendo entender. Essa nossa vida é essa: Senhor, eu quero te ouvir. E uma vez que te ouça, eu posso te perguntar. E se meu pai diz: não quero responder, tá bom. Tem coisas que eu falo para minha filha que ela fala e eu falo assim porque sim, porque ela não vai entender. Entende a diferença? Não é porque eu não quero falar, é porque ela não tem a capacidade de entender. Mas quando ela obedeça e cresça, ela vai entender. Esta é a nossa vida com o nosso Pai. Esta é a nossa vida de formação. A nossa obediência nos leva a lugares que o nosso entendimento jamais nos levaria. Mas a obediência nos leva a entendimento. Entende a diferença? Você não precisa entender para obedecer. Mas saiba que uma vez obedecendo, vai entender. Haverá direções de Deus, amados irmãos, dentro de nós que nunca entenderemos. Mas não importa não entender. Não importa. Obedeça. Obedeça. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o ser humano, fala comigo, o ser humano se tornou, fala comigo, se tornou um ser vivente. Em outra tradução, a palavra correta aqui é alma vivente. E isso eu quero finalizar hoje. Por quê? Porque este é o nosso objetivo da nossa alma. A alma não é errada. Isto aqui não está errado. Isto só precisa ser transformado por Deus todos os dias. Todos os dias. Isto nunca vai parar de crescer em Deus. Vocês precisam entender que nós estamos em uma escola. Estamos conhecendo a Deus neste formato. Pensem como seres eternos.
Não pensem como pessoas temporais. Pensem como seres eternos. A tua vida aqui na terra é uma escola pequenininha. Você tem noção que você nunca mais vai saber o que é uma dor? Para para pensar nisso aqui. Nós não vamos mais saber o que é dor de cabeça. Você vai dizer, quando eu estava na terra, essas dores representavam, me ensinavam. Mas vamos estar vivendo outra realidade eterna, irmãos. Isso é muito louco. Mas aproveite bem o tempo. Não menospreze, entre aspas, porque não é pouco. Não é pouco. Não menospreze os dons que Deus te deu. Não menospreze os recursos que Deus te deu. Não menospreze teus filhos. Não menospreze a tua idade, que você está vivo ainda. Não menospreze a tua juventude. Não menospreze as horas que você gasta na Bíblia. Não menospreze nada. Porque se isto nasceu de Deus, em algum momento uma pessoa, se uma pessoa é transformada por Deus, está valendo a pena. Amém. Glória a Deus se são nossos filhos, glória a Deus se é a nossa família. Mas quero que você saiba que todas as nações da terra estão esperando por você. Aleluia. Irmãos, vamos ficar em pé?